Então, hoje a gente vai fazer uma rosa. Eu coloquei lá no Instagram, né, a inspiração e coloquei também ali na nossa estação, tá? Viu a sua? Pois é. Ai, ai, ai. Mas então, eu coloquei ali para vocês, tá? A fotinho de inspiração e vai ser a minha inspiração, tá? Não quer dizer que eu vá fazer exatamente aquela flor, tá? Então, para vocês que estão acostumados, né, e já trabalham comigo há mais tempo, pode separar as cores, né? Rosas, amarelos, né, os verdes, certo? Oi, Toninha. Vão separando o material, tá? A inspiração vai ser aquela referência, mas eu não vou fazer exatamente como tá lá, tá? Eu tive hoje no santuário de Nossa Senhora de Fátima, nossa, lindo, tava incrível. E aí eu comecei a pesquisar o porquê que tanta gente levava rosas para ela e justamente tem muitos tercinhos assim com rosas, né? E aí eu fui pesquisar e eu achei muito legal. E aí deu vontade de vir aqui compartilhar com vocês e agradecer, né, por esse dia lindo que eu tive lá. Então a nossa inspiração vai ser as rosas, né? Que eu coloquei lá no grupo, mas inspirada também em Nossa Senhora de Fátima. Oi, Neuza Rose, tudo bom? Eu tô agora pelo YouTube, né? Não tá no Instagram, tá só no YouTube. Se vocês quiserem avisar alguns amigos que estão aí, porque eu não tô acostumada a fazer no YouTube, só no Instagram, né? E faz tempo que eu não faço, certo? Eu tô só dando um tempinho pro pessoal chegar, que agora é 9h07 aqui e sim 17h07 aí no Brasil. Ai, tudo bom? Oi, Ana. Boa noite, boa tarde. Então, vou trabalhar com papel Baohong, tá? Pode ser o Baohong de algodão, pode ser o sesame, o papel é indiferente, tá? Podem trabalhar com o papel que vocês quiserem. Esse aqui, ó, é o meu sketchbook novo, tá? Que eu fiz aqui para Portugal. Na verdade, não fui eu que fiz, quem foi a Cat, né? Que sempre faz para mim. E, deixa eu mostrar a minha pintura que eu fiz hoje, ó, minha aquarela, inspirada na Nossa Senhora de Fátima. Então, vou pintar nesse papel, tá? Esse papel aqui é o Mix Media, tá? O meu caderno é o Mix Media. O formato vai ser um formato quadrado, tá? Tamanho mais ou menos 19 por 19. Oi, Silvia, tô aproveitando muitas inspirações, muitas. Incrível, assim, eu ainda tô em êxtase, digamos assim, pelo dia de hoje, pelo lugar lá, assim. Independente da nossa religião, né? Independente do que vocês acreditam ou não, a gente poder estar num lugar onde as pessoas vão, né? Para agradecer ou para pedir ajuda, mas todos em oração, é um lugar que vibra o bem, né? Um lugar assim incrível. Eu fico toda arrepiada cada vez que eu falo, porque realmente é forte, né? E o santuário lá é lindo. Estava chovendo, eu não pude conhecer muito, porque eu ainda tô um pouquinho gripada e assim, meio fanha, né? Então não pude aí aproveitar muito, mas é muito lindo, vale a pena. Certo? Vamos lá então, vou virar minha câmera. Eu não consegui virar aqui o... Não consegui virar aqui o... Deixa eu botar mais pertinho, não, aqui tá bom. Hilda, não vamos esquecer de dar o like, é isso aí.
Vou deixar mais aqui assim para os comentários não atrapalharem. Deixa eu ver, ó. Ó, então eu vou pintar dentro desse espaço aqui, tá? Aí. Então, a nossa inspiração para a aula, para essa demonstração, né? Não é uma aula, uma demonstração, vai ser rosas, né? Aí em homenagem ao meu passeio hoje, né? Ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. E coincidentemente, né, ou não, eu gosto muito de flores e tem uma história muito linda, né, ligada a Nossa Senhora de Fátima com as rosas. Uma das 3 crianças que viram a Virgem Maria diz ter visto rosas caindo do céu, né, gratidão, por gratidão, assim, né, pela sua vinda. Então ele viu rosas caindo e desde então os fiéis, né, eles levam rosas em agradecimento, né, ou para pedir, ou, né, alguma coisa ligada a isso. Então achei muito lindo e o cheiro das rosas lá era muito forte, porque lá tem um lugar que tem muitas lembranças, né, essas lembrancinhas que a gente compra. E essas lembrancinhas, a maioria tava com um cheirinho de rosa. Então é um lugar que lembra realmente, né, essa flor. E em função disso, né, desse meu amor pelas flores, né, por gostar, eu acho que nada melhor do que começar, né, aí essas lives que eu quero fazer ao decorrer, né, aqui que eu tô em Portugal, começar com as rosas, certo? Então, bora lá. Eu não tô vendo muitos comentários, tá? Que eu não consigo ver aqui de onde eu tô, mas vocês podem ir comentando aí, tá? Bom, o papel, aqui eu vou fazer no meu caderno, no meu sketchbook, que eu fiz especialmente aqui para Portugal. Esse papel é o Mix Media, é um papel de celulose, tá? E eu vou usar hoje aqui para desenhar as flores, eu vou desenhar elas bem aleatórias assim. Eu vou usar algo diferente, que eu não costumo usar, mas são lápis aquareláveis, tá? Que vai dar um efeito diferente, ainda mais que é no sketchbook. Eu gosto de trabalhar com coisas diferentes no sketchbook, né, de largar mais a pincelada, né, de relaxar um pouco mais do que quando a gente está pintando um trabalho realmente final. Então eu vou desenhar aí bem aleatório, né, umas rosas, como se aqui dentro fosse o miolinho dela. Então observe, né, é uma aula, digamos assim, demonstrativa. Então, legal é vocês observarem como é que eu penso e como é que eu estou fazendo esse meu trabalho, né? Que vai ser um trabalho mais espontâneo, tá? Um trabalho mais leve, mais solto, deixando realmente as manchas, a água, né, me levar e me conduzir para esse dia de hoje, né? Em agradecimento a esse dia de hoje. Vamos ver o que vai sair, tá? Pode ser que a pintura, às vezes, né? Talvez não saia tão boa como a gente pensa, mas eu acho que mais do que isso é o momento que a gente está aqui, esse agradecimento que eu estou fazendo a esse dia de hoje, né? Tão lindo que eu tive. Então, eu acho que a aquarela é muito mais, como eu falo para vocês, do que necessariamente um trabalho final bonito, né? Um trabalho final aí que eu queira botar na parede. Acho que a aquarela tá muito ligada às nossas emoções. Ela vai muito além do trabalho bonito, do trabalho final. A gente tem que deixar a água nos conduzir, nos levar, né? As manchas nos levarem. Vamos ver o que vai sair aqui. Vou usar uns lápis de cores aqui em tons de azul turquesa, verde,
Vou brincar um pouco com esses lápis de cor também. Então eu fiz 2 rosas, né? Por enquanto eu vou deixar isso, mas vamos ver aí o que a água vai me dizer e o que ela vai me conduzir aí, né? Vamos ver o que ela vai me dizer. Vamos respirar aí, né? Eu sempre digo, né? Respira, respira. Então vamos respirar. Vamos deixar a água e as manchas, né, fazerem o seu trabalho. Observar a água e o pigmento, né? Vamos ver o que ela vai nos conduzir, no que ela vai nos levar, o que ela vai nos dizer aí. Ó, tem gente de Portugal. Que legal, que legal. Muito, muito lindo a terra aqui, vocês, o povo português. Tô amando, amando. Já tive aqui em Portugal outras vezes, mas essa eu vou ficar 3 meses, né? Por enquanto, quem sabe eu volto depois de novo. Mas realmente estou encantada. Então aqui, só água, tá? Vou botar um pouquinho do magenta aqui, para deixar essa água aí um chazinho. E não se assustem, tá? Não se assustem, mas eu vou pegar muita água e vou fazer isso daqui, ó. Vou colocar força aqui, largar minha energia, né? Vamos olhar um pouco esse papel. Vamos ver o que a água vai me conduzir aqui. Vou fazer também aqui com um amarelo coati e um verde. Mantiqueira pode ser, um pouquinho de mantiqueira. Mas eu vou aí respira, né? Vamos observar as manchas. Vamos ver o que esse pigmento, né? O que ele tá nos falando. Vou botar um amarelo mais denso no miolinho. Esse amarelo coati, ele expande, né? Observa o pigmento expandir. Um pouquinho de laranja junto. Embora a nossa flor, né, de inspiração seja a rosa, a gente pode incorporar tudo isso. Inclusive, vamos botar um pouquinho aqui também. E sempre, sempre respirando e se mantendo conectado com o tema, né? Lembrando, né, da sua inspiração, que no caso aqui é a minha inspiração, né? Mas lembrando da rosa, lembrando que eu quero mais manchas, eu não quero a rosa certinha, né? São essas as coisas que eu tenho que lembrar. Deixa a água ali trabalhar um pouquinho. Deixa o pigmento, né, fazer o trabalho. E agora eu vou vir aqui com mais pigmento. E vou dar a intenção das pétalas. Mesmo que tenha muita água, eu faço e continuo fazendo mesmo assim, tá? Eu gosto dessa junção. Essas manchas.
E sempre lembrando no que eu sempre digo, né? É para fazer parecer. É para parecer. Não é para ser. Vem definindo algumas pétalas. E aos poucos ela vai parecendo. Os alunos que estão aí da estação sabem o quanto é importante o conhecimento de densidade, né, para se fazer um trabalho aí à la prima, e um trabalho mais espontâneo. Respira, observa o que é a mancha, né? Aonde eu posso imaginar que tem uma pétala, onde está faltando outra. Meu trabalho está muito molhado e eu justamente estou fazendo ele assim porque eu gosto dessas manchas e dessa instabilidade da água e do pigmento. Independente da cor que você tenha, né, que às vezes não tem a mesma cor, sem problema. É um papel de celulose, né? É um papel que trabalha diferente. E eu gosto muito do resultado, às vezes até mais do que o papel de algodão. Eu começo a fazer umas folhas. Observa onde criou folhas, né? Aonde parece folhas. E tenta acentuar essa parte. Observa o que é o pigmento está te pedindo. Usa a imaginação, né? Tanto a gente imaginava, né? Eu digo eu, falo por mim, mas por muitos alunos meus, o quanto que a gente às vezes deitava na grama, né? Quando era criança e olhava as nuvens e imaginava, né? Ai, aquela nuvem parece tal coisa. Então, por que não usar essa imaginação para fazer esse trabalho, né? Aonde parece? Por que a gente às vezes acaba não esquecendo, né? Mas deixando essa criança, né? Essa criança falar mais. Deixa eu ver se vocês estão comentando alguma coisa. Boa tarde. Espero que tenha alguém aí pintando comigo. Não sei. Eu vou deixar gravada aqui, tá? Essa live. Vamos fazer mais mancha. O quanto é importante a gente conhecer os nossos materiais, né? Os nossos pigmentos, para poder aí criar em cima disso.
como a gente vai criar se a gente não consegue entender e nem saber as manchas e o que acontece com o nosso pigmento, o pigmento que vocês têm em casa, né? Os cabinhos, né? Vamos trabalhar com inclinação, que eu também gosto. Deixar essa tinta correr, esse pigmento correr aqui, né? Trabalhar com um pouquinho mais de pigmento também em alguns lugares. Pigmento mais denso para poder dar aí alguns efeitos diferentes. Alguns lugares aparecendo um pouco mais a folha, né? Outros nem tanto. Deixa escorrer esse pigmento. Bati aqui. Bati um pouquinho aqui na telinha. Um pouquinho de amarelo. Limão. E agora eu vou fazer um pouco de retirada. Retirar o pigmento com o pincel linguinha de gato. Eu vou deixar salva essa live, tá? Depois vocês podem comentar aqui no YouTube, mesmo o que vocês acharam, qual a dificuldade. Os meus alunos da estação, vou colocar lá dentro da estação, né? Para quem não conhece, a estação Aquarelando-se. A gente tem a estação num site, é um lugar, que é uma comunidade, e vou colocar lá, vou colocar fotinho para vocês depois, tá? As cores que eu usei, depois eu especifico bem lá pro pessoal da estação. E para quem não é da estação e quer saber um pouquinho mais, também me pergunta aqui no YouTube. E aí depois eu ou a Gabi a gente vai respondendo. Eu vou secar um pouquinho aqui, tá? E vou inclinar também um pouco, tá?
secadinha, porque eu gosto dessas manchas. Espátula, onde eu posso dar uma tiradinha. E vou fazer aqui com o meu pincel liner. Uns risquinhos. Uns risquinhos. Aí, e vou dar uma esquentar. Para vocês que não sabem, eu vou esquentar aqui para tirar a fita, ó. A gente esquenta e a fita sai super de boa. Sem machucar. Deixa eu pegar o telefone aqui, deixa eu mostrar de pertinho. Me digam o que vocês acharam. Deixa eu mostrar de perto. Deu pra ver direitinho aí? A Ana já vai tentar fazer. Amanhã eu vou pedir pra Gabi botar na estação também, tá? A Edna gostou, Miriam. Boa tarde, Grisete. Ah, a Kate tá pintando. Ângela, Júlia, Neuza, Rose, Magali. Magali, essa fita é uma fita crepe normal, assim, ó. Tá? Uma fita crepe normal. E aí, antes de tirar essa fita crepe, eu passo o secador, tá? Passo o secador e aí a fita sai bem certinho, aí não machuca, tá? Não machuca o papel. Geralmente, quando a gente usa fita crepe no papel, principalmente no papel de celulose, ele sai, né? Então, é só passar. Oi, Silvana! Lígia pintou também. Depois coloquem lá no nosso grupo. Depois coloquem lá no grupo. Estou mostrando aqui para vocês, tá? A Ana também tentou junto, a Neuza. Deixa eu virar agora aqui para mim. E ó, tô com um negocinho aqui na frente. Deixa eu tomar uma água. Gostaram da nossa inspiração? Tô pensando em fazer uma live assim toda semana. Ó, a luz tá aqui em cima, né? Uma live toda semana aqui de Portugal com alguma inspiração.